Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo quer dizer saída. É o livro que relata a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito para Canaã. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 24 e 25 só. Êxodo é fácil, né? Porque é o segundo livro, então, Gênesis, Êxodo 2, versículo 24, quem achou, diga graças a Deus. E ouviu Deus o seu gemido, ou o gemido do seu povo, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lê o verso 25, cada um de vocês. Amém. Que o Espírito Santo de Deus aplique sua ditosa palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, que estás nos céus, mas que estás também no coração do contrito e quebrantado para vivificar. Ó Deus, te damos glória, honra e louvor a Ti, ó Deus soberano, único Deus. Antes de Ti, ó Deus, nenhum Deus se formou, depois de Ti nenhum outro haverá. Por isso só Tu és digno de glória. Glória a Ti, ó Deus Pai, glória a Ti, ó Deus Filho, e glória a Ti, ó Deus Espírito Santo. Ó Pai, nesta hora, vem, ó Deus, inspirar a Tua palavra, vem trazer aos nossos corações, ó Deus, um elevo, uma edificação, para que possamos, ó Deus, manter acesa a chama, ó Deus, que o Senhor implantou no nosso espírito, nesse altar, ó Deus, do nosso ser, para que naquele dia, ó Deus, possamos estar pronto ao ouvir o soar da trombeta, ó Deus, e possamos estar sempre com o Senhor. Ó Deus, que o Teu fiel propósito, ó Deus, que não pode falhar, vai se estabelecer em nossa vida e na vida de todo aquele, ó Deus, que o Senhor chamar, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Amados, a história da saída do povo de Israel do Egito é muito conhecida, mas eu ouvi uma coisa interessante de uma professora de teologia, que ela disse algo interessante, que a palavra de Deus é como uma cebola. Quanto mais você tira uma camada, vem outra, né, pastor? Vem outra. E é a palavra que se renova, né? Pela manhã eu via na live o testemunho e a palavra do nosso irmão Alessandro, edificante. E a gente vai vendo que Deus é o Deus de multiforme graça, e essa palavra dele é infinita. Por isso que é o livro mais vendido, é o maior best-seller do mundo e sempre será. Que é uma palavra viva, transcende épocas, transcende local, ela está na terra, ela está no céu, ela é eterna para todo sempre. Então, amados, todos nós sabemos que o nome Faraó é um título dinástico. Então, independente do nome que fosse aquele que assumisse a direção do Egito, recebia o título de Faraó. E Faraó também era um nome, era um título inspirado em dar um louvor, vamos dizer assim, a um deus egípcio chamado Ra. Tanto que todo faraó é chamado filhos de Ra. Ra em egípcio quer dizer sol, ou deus sol, né? Então, o Egito tinha não só o deus Ra, que era para eles como o principal Deus, quando nós falamos aqui, com D minúsculo, porque D com D maiúsculo, só o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o Egito tinha um conjunto de deuses, aquilo que chamamos de panteão. E até as pragas nos ajudam a entender que eles cultuavam 10 deuses, que cada deus era vinculado a uma certa crença. Por exemplo, tinha o deus da vida, tinha o deus da magia, da fertilidade, da imortalidade, do conhecimento, tinha o deus sol, de sorte que eles criam em 10 deuses, no mínimo, os principais, né? E os seus rituais, seus costumes, todo era em função disso. E o povo de Deus estava no Egito, todos nós conhecemos a história, depois que o faraó que conhecia José morreu, e
José também já tinha morrido, e o povo, o faraó que sucedeu, escravizou o povo, mas que não era pela vontade dele. O próprio Deus, quando chamou Abraão, disse: a sua descendência será escrava por 400 anos, até que eu complete o tempo de julgamento de outra nação que estava em Canaã. Preste atenção, que Deus trabalha com propósito, é algo muito sério. Deus tinha uma medida para um povo que estava, os amorreus que estavam em Canaã. Enquanto Deus não cumpriu a medida, deixou o povo no Egito. Quando completou o tempo, Deus desceu, ouviu o clamor do povo, libertou o povo para assumir Canaã, vencer aqueles inimigos ali e assumir. Então, tudo é dentro de um propósito. Eu quero falar nesta noite sobre propósito de Deus, e nós vamos entender que é muito importante e tem a ver com a minha, com a tua vida. Amém? Diga a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda: o propósito de Deus tem a ver com a minha e com a tua vida. Aleluia. Mas, amados, os hebreus é um povo monoteísta, diferente do Egito, que era politeísta. Adora só um Deus, que é Yahvé. Os egípcios conheciam esse Deus, que Yahvé quer dizer Senhor. E os egípcios, eles criam que os deuses do Egito era maior do que o Senhor, porque eles que dominavam o povo. Era uma crença absurda deles, que não se sustentou ao longo do tempo, porque quando veio a libertação, Deus fez algo interessante, que é o cerne desta mensagem. Quando o povo clamou, e Deus diz aqui a palavra, que o clamor, o gemido, o versículo que lemos diz, o 24, e ouviu Deus o gemido do seu povo, e lembrou do concerto com Abraão, com Isaac e Jacó. E quando Deus desce para libertar o povo, para o povo, o que era importante, é aí que entra, amado, algo muito importante, era a libertação do Egito. Deus mandou um libertador, Moisés, vai nos tirar do Egito, a maior nação do mundo na época, e levar para uma terra que emana leite e mel, uma terra em que Deus preparou para ali o povo servir a Deus, cultuar, ser uma nação separada, que tudo fazia parte até de um propósito muito maior. A nação de Israel é a nação que Deus preparou para dessa nação, dessa linhagem, trazer Cristo. Então veja que tudo é um propósito dentro de outro propósito. Mas a urgência do povo era a libertação do Egito, mas Deus tinha outras urgências, e é aí que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque muitas vezes estamos pedindo alguma coisa a Deus, preste bem atenção, e nós só focamos no nosso ângulo de visão. Olha, eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa bênção, e aí a gente faz igual a Naamã. Naamã creu que havia um profeta de Deus permita que eu faça esse parêntese, em Samaria, chamado Eliseu, porque quando a menina disse: se o meu senhor, disse a sua senhora, a esposa de Naamã, conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele poderia curar dessa lepra. Ele creu, e ele viajou quilômetros, amado, cheio de oferta para dar ao profeta. Então ele creu, viajou muitos dias e noites, naquele tempo era só montaria, e quando ele chegou em Samaria, diz o texto sagrado que ele já tinha concebido no coração, dizendo assim: eu pensei que o profeta sairia à porta da tenda, levantaria a mão para o céu, clamaria ao seu Deus. Ele imaginou a bênção. E Naamã, nesse sentido, não é muito diferente de nós, não. E olha que Naamã se converteu, viu? Naamã foi curado, depois ele se converte, ele ainda diz ao profeta assim: olha, quando eu entrar no templo de Rinom, e o rei apoiar o braço dele no meu, e eu ter que me abaixar, saiba, ó profeta, que eu não estou me abaixando a Rinom, é apenas para segurar o braço do meu rei, porque agora meu Deus é o Senhor. Então não fique surpreso se você chegar no céu e encontrar Naamã, tá certo? Naamã se converteu. Então, amados, Naamã idealizou a bênção, e muitos de nós cristãos, muitas vezes estamos com a causa, com a necessidade diante de Deus, seja ela qual for, espiritual ou física, e nós temos a ideia de imaginar como é que Deus vai operar na nossa bênção, e muitas vezes esquecemos que dentro do nosso propósito tem um propósito de Deus. Diga comigo: do meu propósito tem o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus aqui nesse texto? Era desmascarar
os 10 falsos deuses que o Egito cria e ficou por muito tempo achando que era maior do que o Senhor. E quando chega o dia da vingança do Senhor, amado, não é brincadeira, porque o nosso Deus é um Deus, aleluia, que não deixa, não tem o culpado como inocente. O profeta Jeremias diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então nada aqui na terra fica impune. Deus faz juízo e justiça aqui. E é diferente da justiça lá, viu? A justiça lá é porque o homem não abriu o coração para Jesus. Ele vai ser julgado porque ele rejeitou o plano salvífico. Mas as coisas que o homem faz na terra, Deus providencia um tratamento aqui. Então isso é muito sério. De sorte, amados, que talvez podemos imaginar, olha, por que Deus simplesmente não mudou o coração de Faraó? Se a Bíblia diz, como ribeiros de água é o coração do rei, na mão do Senhor, para onde quer o inclina. Então Deus, inclusive o texto diz que Deus endurecia o coração de Faraó a cada praga, para que Faraó não cedesse, tamanho era a contundência de cada praga. E Faraó, como é homem, podia dizer assim, olha, meu povo está sofrendo muito, então leva teu povo aí, porque eu não quero mais que venha a segunda praga. Mas Deus endurecia para que ele passasse por cada praga, porque Deus queria desmascarar cada um dos 10 deuses do panteão do Egito. Deus podia suscitar uma grande nação contra o Egito e vencer, quando ele fez com Babilônia. Israel estava cativo na Babilônia, não podia brigar. Deus suscitou rei Peça, que venceu a Babilônia, mas Deus não usou disso. Deus poderia fazer com que o povo de Israel desaparecesse todo mundo do Egito e aparecesse em Canaã. Ah, pastor, de onde você está tirando isso? Lá do Novo Testamento. Primeiro que Deus, para Deus nada é impossível. Mas isso aconteceu na Bíblia com Filipe, desapareceu, depois que ele pregou e batizou eunuco, desapareceu e apareceu perto da Grécia. Saiu dali da região, no caminho de Jerusalém, se achou em Azoto. Deus teletransportou. Deus poderia, amado, fazer o que ele quisesse, mas aprove a ele fazer dessa maneira por causa do propósito. Talvez você já parou para pensar, por que tanta praga e esse sofrimento e essa demora? É o propósito divino de Deus que está também na nossa vida, no seu dia a dia. Você que tem vivido uma carreira, uma jornada cristã com o Senhor, você também que pode entregar a tua vida ao Senhor nesta noite, saiba que em cima do teu propósito tem um propósito de Deus. Antes de falar aqui da mensagem, o Espírito aqui está me lembrando que a gente às vezes prepara uma coisa, mas o Espírito tem também uma pauta à parte, viu, amado? Que às vezes coincide com a nossa 100%, às vezes tem que botar algumas pautas do Espírito na nossa. Deus está me lembrando aqui que para Jó era uma provação que ele estava passando. Mas Deus, em cima da provação de Jó, tinha um propósito eterno que Deus estava mostrando a Satanás, que é possível, mesmo no meio do sofrimento, servos fiéis serem fiéis a Deus na terra. Preste atenção. E aquilo não foi por uma vez só. Muitas vezes a gente lê o livro de Jó, parece, né, um livro curto, né? Já dá para ler numa sentada. Mas diz o texto sagrado que, vindo os Benai Elohim, filhos de Deus, ou seja, anjos que guardavam locais, anjos que eram territoriais, veio diante de Deus prestar conta. E Satanás veio no meio dele porque ele já foi também um anjo territorial, ele já guardou um reino mineral há muito tempo atrás, antes dele ser precipitado, dele se soberbecer e ser precipitado na terra. Então ele foi, e Deus diz, de onde vem Satanás? Diz, cansado de rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó? Ele disse, você cerca ele de bens. Aí Deus disse, então você está achando que é bens? Extermina os bens dele e vamos ver. JK não está sabendo de nada, presta atenção, está acontecendo esse diálogo num outro plano, e Satanás, que só pode agir autorizado, preste atenção, isso é bom para você sair daqui edificado. Eu estava dizendo à minha esposa, olha, a criminalidade está tão grande, eu vinha dirigindo e dizendo à minha esposa, a criminalidade é tão grande, que graças a Deus que nós temos segurança 24 horas, segurança extremamente eficaz.
Está lá no Salmo, acho que 34, se não me falei memória, 37, pastor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor os que o temem, 34, e os livra. Então é segurança 24 horas para aquele que teme. Se você teme, creia que o Senhor está na tua retaguarda. Aleluia. Para te guardar, porque, amado, é tanto engano, tanto problema, que só a misericórdia de Deus. De sorte, amado, que Jó está cá, não sabe de nada. E Satanás, depois de autorizado, extermina a riqueza de Jó em um dia. Veio um bando sobre coisa, tomou, matou os empregados, tomou a riqueza. Caiu fogo do céu da casa, queimou, matou até os filhos. E veio lá, só sobrava um para contar a história. Só sobrou eu para contar a nova. E Jó foi arrasado financeiramente um dia. Jó se prostra, diz: nu eu vim a essa terra, nu tornarei para ela. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pronto, acabou o primeiro capítulo. Amados, se você for ver a temporalidade desse texto, Jó continua agora pobre, sadio, com sua mulher e fiel, e adorou o nome do Senhor. Aí diz o texto sagrado, vindo outra vez, isso é depois de um tempo, não foi assim, é no dia seguinte não, em que os Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos territoriais, que guardam locais, a presença de Deus, veio de novo Satanás no meio dele. Deus permitiu que ele viesse. Aí Deus disse, viste que meu servo continuou fiel? Aí ele disse, não, a grande riqueza do homem não é os bens, não, é a saúde. Aí Deus disse, então, você vai e toca na saúde e só não tira a vida. Amado, isso levou um tempo, da primeira provação para a segunda, levou um lapso temporal. Satanás desceu, pegou a pior doença do inferno, colocou em Jó, que diz o texto sagrado que Jó era uma chaga viva, do fio da cabeça à planta dos pés. Que o melhor lugar não era uma UTI, uma CTI, um leito de um hospital, né? Naquele tempo não era como agora, mas não era, né, no seu leito, na sua cama. O melhor lugar era estar em cima de um montulho, onde tinha caco de telha para poder coçar. Tamanha era a agonia de dia e de noite. A ponto que a mulher de Jó disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó disse, como fala uma tola, assim fala tu. Jó só estava vivendo uma provação sem saber o porquê. Tanto que a boa parte do livro de Jó, Jó questiona Deus. Lá no capítulo 42, inclusive, Deus responde aos questionamentos de Jó. Mas por fora, amado, no outro plano estava havendo o propósito de Deus. E isso não é diferente em nossa vida. Então todo problema que você tiver, toda luta, dificuldade, adversidade que você estiver passando na sua vida, você agora vai orar diferente. Senhor, eu estou te pedindo isso, quero ver, mas cumpra o teu propósito, o teu desígnio. Por isso que Jesus orou. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, lá no Getsêmani, que quer dizer prensa de azeite, ou seja, ali colocava a oliveira, era prensada, e Cristo a oliveira foi prensado, o Senhor tirou tudo dele. A Deus, disse Isaías, agradou moê-lo, fazendo enfermar pelos nossos pecados, aleluia. Mas ele orou dizendo, Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua, porque ele sabe que havia um propósito de Deus, acima de tudo aquilo que ele humanamente podia ver. Embora ele era Deus, ele se despojou, segundo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, da sua divindade, assumindo a forma de homem. Então ele passou a viver como homem, a depender de Deus como homem, precisou do Espírito Santo para vencer Satanás como homem, até para Satanás dizer assim, olha, eu derrotei o Adão homem, e agora você manda Deus para lutar comigo, para tomar a autoridade? Não. Então Jesus se despojou, por isso que Paulo chamou Jesus de segundo Adão. Jesus veio como homem, desprovido da sua divindade. Ele era divino na essência, mas em poder ele dependia do Pai. Então ele venceu Satanás como homem, para ter a labachou de cai, a chave da autoridade outra vez. Aleluia, aleluia. Ele disse, olha, eu fui morto, agora estou vivo e tenho a chave, porque ele venceu como homem. Ele é o segundo Adão, para nos dar redenção e mostrar o seguinte, nele, imitando a ele, nós somos capazes de vencer o diabo. Aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amados, que só no final do livro Jó vai entender um pouco, e nem entendeu tudo. Quem entende mais a vida de Jó somos nós, que lemos o livro sem sofrer nada e entendemos as duas partes da história. Tem duas histórias contadas, o ângulo de visão de Jó
e o ângulo de visão de Deus, que via o Jó e via também a ação de Deus, o propósito de Deus em desmascarar o diabo. E quando chegou o tempo determinado, Satanás entendeu que Deus é poderoso para curar, ou para, tem homens na terra capazes de amar a Deus e de não ceder, não por causa de bens, de circunstâncias, de coisas. E aí Deus disse, agora Deus restaura, muda o cativeiro de Jó, dá a Jó mais riqueza do que ele sempre teve, dá filhas mais lindas da terra. Mas eu quero voltar aqui para você entender, porque a história de Jó aqui, contada assim, ficou melhor, e você entende agora. Então o povo precisava da libertação do cativeiro de Faraó para ir a Canaã. Mas Deus precisava desmascarar 10 deuses do Egito. E como é que Deus imaginou isso? Eu me alegro, amado, porque a palavra de Deus tem um hino de adoração que está em Romanos 11:33, que é muito lindo, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a tua mente, Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro te deu para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Ninguém excede a Deus. Deus é profundidade de ciência e sabedoria. É o que foi que Deus idealizou. Talvez para Moisés, para Arão, para o povo, parecia até, olha, uma chatice. Por que não liberta logo? Nosso Deus não é poderoso? É, amado, mas ele estava fazendo uma obra. Então Deus fez o seguinte: as 10 pragas era um desafio de Deus contra 10 deuses do Egito. A primeira praga, que está em Êxodo 7, 14, 24, a água que se torna sangue, e que acabou com toda gado e muita coisa do Egito. Muitos gados morreram, não todos, mas acabou também que o Egito comia muito peixe do Nilo, e morreu muito peixe, morreu tudo. Deus estava confrontando um deus com D minúsculo do panteão egípcio chamado Arpi, que era o deus da fertilidade. Então eu disse: vocês não creem no Deus da fertilidade? Eu vou fazer o seguinte: a água vira sangue, vamos ver se ele pode fazer alguma coisa. Nada. Foi uma mortandade terrível de peixes, um mau cheiro terrível, aquele todo o Nilo em sangue. Depois você medite em cima da mensagem na sua casa, que aqui a gente não tem tempo de dissecar, mas você vai ver que foi algo terrível. O fruto do mar, né, do rio, né, que é do rio Nilo, morreram porque o peixe não podia respirar em meio a sangue. O povo ficou sem aquela fonte de alimento e trouxe uma série de transtornos. O gado não podia beber água, ficou sedento, muitos gados morreram. E eles clamaram, fizeram rituais a esse Deus e nada aconteceu. E chegaram à conclusão: olha, Arpi não é mais forte do que o Senhor. Só que faltavam 9. Aí Deus traz a praga das rãs para confrontar uma deusa egípcia, agora no feminino, chamada Erquete, que tinha uma cabeça de rã. Você já viu até nos filmes épicos? Lá no Egito tinha lá uma cabeça de rã. Era a deusa, né, que era aí dessas questões de, sei lá, se mexia com a fauna e outras coisas mais. E agora não. Então tem um bocado de rã. Então se ela é a deusa disso aí, é que resolva. Tinha rã na cozinha, tinha rã na cama, tinha rã em tudo quanto é lugar. As pessoas não podiam dormir, era uma confusão. E cadê os deuses egípcios? O Senhor estava mostrando a Faraó e aos egípcios: olha, o teu Deus não é coisa nenhuma, o Deus é só o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E continua, amados. Aí Deus traz uma praga de piolhos. A anterior foi Êxodo 8, de 2 a 14, agora Êxodo 8, de 16 a 19. E Deus estava confrontando outra entidade, o Deus Tote, que era dito que era Deus da criação e do conhecimento e da sabedoria. Então, você tem sabedoria? Então resolva aí o problema. O povo não entendia: está demorando, Moisés.
Nós queremos ir para Canaã. Amados, catuca a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ó, deixe Deus ser Deus. Porque o Senhor diz, minha vingança, diz o Senhor. Às vezes o cristão é afrontado, às vezes como cristão nós sofremos, e quando Deus tem que pesar a mão, Ele vai pesar a mão, e aí deixe Deus trabalhar, amado, fique debaixo do azeite, porque Deus é Senhor. E Deus fez o seguinte, Deus pegou, o Egito tinha muita areia, como tem até hoje, e Deus fez com que da areia, como aqueles grãos transformassem em um enxame muito grande de piolhos, que estava sobre o gado, sobre as pessoas, sobre tudo. Amado, uma tortura que vocês não podem imaginar. Depois leia algumas coisas, alguns escritos paralelos. E saibam os senhores que durante essas pragas, Faraó recorria aos seus sacerdotes. Havia 2 magos egípcios, que a Bíblia fala, cá no livro de Hebreus, o nome dele, né, que resistiram a Moisés, mas resistiram até a 4ª praga. Eles tentavam, Faraó disse, mas isso é possível, então reproduza. E eles iam lá, faziam alguma imitação, como já tinha feito com a serpente, quando Moisés chegou no Egito, e Moisés lança a vara, e a vara se transforma em uma cobra. Eles pegaram a vara também, lançaram e virou uma cobra. Mas a serpente que foi oriunda da vara de Moisés engoliu as outras 2. Porque o poder de Deus, amado, é maior e inigualável. Então, chegou um momento, tinha um outro Deus egípcio, agora 8, eu estou correndo, viu, amado? 20 e 32, que era um outro Deus egípcio, que o Senhor confrontou, quando trouxe a praga das moscas. Era o Deus Pitá, que era um Deus que ele dizia, olha, criador do universo e outras coisas mais, que eles criam. E Deus trouxe a praga das moscas, e foi aí que Deus disse, olha, da agora em diante eu vou fazer a distinção dessa 4ª praga. Ela vai estar sobre todo o Egito, menos sobre a terra de Gósen. Isso é interessante, amado, porque aí mostra que Deus trata o seu povo com distinção. Há um versículo que nós gostamos muito aqui na igreja, tanto eu como o pastor Marcos, e a igreja, nós já pregamos tanto. Está lá em Zacarias, pastor. E verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui Deus começa a tratar com distinção. Agora vai estar só sobre os egípcios e não mais sobre a terra de Gósen. E aí que confundiu mais. E quando o Faraó cobrou dos seus magos uma solução, eles disseram, olha, isso aí é a mão do Deus Todo-Poderoso. Eu vou sair desse negócio que não dá para competir. E Faraó agora já queria no seu coração ceder. Por isso que o texto repetidamente vai dizer, e endureceu o Deus o coração de Faraó. Não, Faraó, você agora tem que esperar os 10 deuses que o Egito crê ser desmascarado. E aí Deus vai de um a um. Peste sobre bois e vacas. Tem também um Deus egípcio, que ele tem a cabeça, é chamado até Apis, Deus sagrado de Mênfis, que era da fertilidade do rebanho. E tem um Deus até chamado Ató, que é a cabeça de vaca também. Tem uma cabeça de rã, tem cabeça de vaca, tem cabeça de tudo. Só que, amados, só o Senhor é Deus. Quem pode dizer aqui? Levante a tua mão e diga, só o Senhor é Deus. Aleluia. Foi o canto de Elias, quando desmascarou também 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Acera. E o povo exclamou, agora se sabe Israel, não mais Baal, não mais Acera, mas só o Senhor é Deus. E aqui Deus trouxe uma peste sobre bois e vaca, e aí só morria bois e vaca dos egípcios. E olha que o povo de Israel é que tinha a cultura de criar bois e vacas, mais do que os egípcios, porque eles já eram criadores desses animais. Tanto que José, na sua sabedoria, dada pelo Espírito Santo, José, quando pediu ao faraó que vira o milagre da preservação da vida na terra, quando Deus, revelando o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as 7 espigas
cheia e as 7 espigas secas, que era um tempo de 7 anos de fome na terra, e que José aconselhou o faraó a construir celeiro e colocar 1/5 da produção, 20% nos celeiros, por 7 anos, e quando houve fome na terra, o Egito era um celeiro de alimento, e Deus guardou o mundo dessa terrível fome. E quando o povo de Israel, 70 almas, desceu com Jacó, para conhecer ali, Jacó soube da existência de José, não tinha morrido, estava no Egito, toda aquela história. José pediu ao faraó: olha, me dê a parte das campinas, porque o meu povo só sabe trabalhar com gado. Então a terra de Gósen era uma terra, amado, de pasto, bom para gado. Então o povo criava muito gado. E agora, quando veio a praga, os gados que os egípcios tinham nos lugares dele, morria com as pestes, mas não havia pestilência nem mortandade entre os animais de Israel. Êxodo 9, 6 e 7. Que coisa maravilhosa, amado. E Deus desmascarando um a um, mostrando o Egito: olha, não é nada. Ele diz: olha, talvez o Egito assim, ainda temos mais 5. 5 Deus nossos não é nada, mas ainda temos mais 5. Então tem que surgir, continuar. E Deus continuou. Feridas e pústulas nos egípcios. Eles adoravam a deusa, rainha do céu, Neite, que era uma deusa que era considerada da caça, mas também que cuidava, era uma divindade, que eles achavam até que ela tinha poder também de ressuscitar e outras coisas. Êxodo 9, 11. E ali não podia fazer nada, amado, e o povo ia morrendo, ia sofrendo, e para as pragas sair, ele tinha que recorrer ao Deus de Israel. Chama Moisés aí. E aí Moisés vinha e disse: olha, fale com o teu Deus para tirar a praga, porque a gente já falou aqui com o Deus especialista nisso. Já falou com cabeça de vaca para tirar a peste da vaca, não tirou. Com cabeça de rã para tirar a rã, não tirou. Então você fale com o seu Deus para tirar. Aí Moisés disse: olha, vou orar para tirar. Teve um caso até que é muito inusitado, o pastor Marco outro dia pregou aqui, eu gosto muito desse texto. Que Moisés pergunta assim: quando é que você quer que tire? Ele aí diz assim: amanhã. O cara está sofrendo, rapaz. Deixa para amanhã. Misericórdia, amado. Então, quer dizer, fica mais uma noite aí sofrendo a praga. Aí a praga só saía, amado, quando Moisés clamava a Deus. Mas eles gastavam tempo clamando aos deuses dele, não tinha solução. Quando não aguentava mais do sofrimento, disse: olha, chama Moisés. Moisés, fala com Yahvé, com o Senhor, para resolver esse negócio. Moisés: está certo, então eu vou orar ao Senhor. Aí orava. Mas só que tinha outros deuses. Vamos para o 7º. Deus manda chuva de pedras, Êxodo 9, 13, 35. E aí foi para confrontar mais um deus egípcio, também uma deusa, que era chamada Íris. Íris também foi cultuada pelos romanos. E Osíris, que era chamado Deus do fogo. E essa chuva de pedra era uma espécie de meteoro, mano, descia do céu, flamejante. Uma chuva de meteoro. Mas ela não é Deus do fogo? Que resolva. E tome pedrada. Aí, quando não aguentaram mais, chama Moisés. Moisés vai, ora, a praga sai. Aí vem a 8ª. Eu estou correndo, amado. Gafanhoto, Êxodo 10, de 1 a 20. E aqui tem um interessante, viu? Desse Deus aqui, que era chamado Deus do ar. Era um Deus chamado Shu. Se botar um E aqui, fica parecendo um Deus aí, né? De uma religião aí, que a gente não pode nem falar mais, né? Que tem um negócio. Shu. Aí você te pega o E do Egito, de Egito, bota o E na frente do Shu, vai ficar o quê, né? Mas Shu não resolveu. Deus do ar. E Sebeque, que era um deus também dos insetos que eles criam. E aí o tome gafanhoto, amado. Acabou com lavoura, acabou com tudo. Fala com Shu, fala com Sebeque, nada. Moisés, tira a praga dos gafanhotos. Moisés ora a Deus. Aí, amado, agora Deus vai confrontar ao principal Deus do Egito, a 9ª praga, Deus Ra. Deus Ra, como eu falei no início, também conhecido como Amon-Ra, era o Deus do sol. Aí Deus diz: bom, ele não é Deus do sol. Então, se ele é Deus do sol, ele tem domínio sobre o sol. Então, foi o seguinte: a 9ª praga foi a praga da escuridão. O sol ficou escuro. Então, você tem no Egito agora só trevas densas. Que o Deus Ra, Amon-Ra, resolva. Amon-Ra não resolveu, amado. Quando não aguentaram mais, dia e noite de trevas densas.
não era nem trevas da noite normal, não, era trevas densas. Diz o texto que as pessoas não conseguiam enxergar um palmo na sua frente. Parou tudo, mas só no Egito, menos na terra de Gósen. Na terra de Gósen tinha luz. Aí quando eles não aguentaram, chama Moisés. Moisés aí resolve. Então foi desmascarado cada um. E por fim, Deus desmascara o último golpe ao Deus da imortalidade. O Deus egípcio. Até coloquei o nome dele aqui, estou procurando, viu? Daqui a pouco eu acho aqui. Tem muita anotação. Disseram assim, olha, esse Deus é da imortalidade. Tanto que ele dizia assim, que os faraós não morriam. Por isso eles balsemavam, porque passava para outra dimensão e podia ressuscitar. Tinha uma série de crenças. E aí Deus agora diz o seguinte, olha, o anjo da morte vai passar no Egito meia-noite e vai matar todo o primogênito só dos egípcios. Porque nas casas de Israel, vendo eu o sangue, passarei por cima. Ali Deus já estava anunciando Jesus, instituiu a Páscoa, que quer dizer passagem. Matou ali um animal primogênito, puro. O sangue era espargido na vega, nos umbrais da porta. E ali Deus puniu e desmascarou todo o Egito. E aí depois da praga da mortandade, Deus agora não segura mais o coração de Faraó. E Faraó, que já estava há muito tempo querendo desistir desse embate, agora ele teve condição de dizer o seguinte, olha, pega o teu povo e vai. E aí, amado, o Egito entra em um colapso. Porque o Egito perde toda a mão de obra escrava, que era escravo para tudo. Imagine, todas as casas do Egito tinham empregado a quantidade que eles quisessem. E depois de arrasado, fisicamente, porque não tinha mão de obra, arrasado moralmente, porque eles disseram o seguinte, nós criamos em 10 deuses, nenhum dos 10 pôde nos socorrer, e o Deus desse povo aí, que a gente escravizou por 400 anos, que achava que ele não era nada, eles agora saem daqui mostrando que o Deus dele é Deus. E aí a gente entende o cântico de Miriam, quando Miriam agora passa o Mar Vermelho, mas Faraó, por causa do colapso que o Egito entrou, ele disse, não, a gente não pode perder, mudamos de ideia, vamos pegar de novo os escravos, porque está um caos. A sociedade do Egito virou um caos, irmão Silas. Aí ele vai para o mar, vocês conhecem a história, e Deus fez um sincronismo maravilhoso. Quando o último israelita colocou o pé em terra seca do outro lado, o exército de Faraó estava no meio do mar. Mas aí eu vou dizer uma coisa que muitas vezes passa desapercebido, amado. Diz o texto sagrado que Deus colocou um anjo e uma nuvem entre Israel e Faraó. Mesmo que Faraó vinha com carro e cavaleiro, não conseguia chegar ao povo. Ele era impedido, porque o povo estava a pé, tinha mulheres com criança, com gado, com muita coisa, estava andando relativamente lento. Faraó com carros e cavaleiro pegaria o povo, talvez logo no início do mar. E Deus colocou, diz o texto sagrado, que Deus colocou um anjo para resistir e uma nuvem. Faraó não conseguia nem ver e nem avançar. Quando ele conseguiu avançar, ele estava no meio do mar e o povo já estava lá, pés enxutos. Agora o mar volta e aí há uma grande mortandade e assim o Egito foi julgado e punido. Eu quero trazer, amado, essa aplicação bem rapidamente, que eu já vinha pincelando aos nossos corações. Todos nós temos causas. Você tem causa, eu tenho causas. Causas familiares, físicas, saúde, financeira, espirituais. Mas nós temos que entender que nós temos uma aliança com Deus e Deus trabalha com propósito. E nós temos que agora ter uma visão dupla. A visão, Senhor, eu preciso da minha necessidade, da minha causa, mas eu tenho que entender
que dentro da minha vitória, da minha causa, tem a urgência do propósito do Senhor, que eu também tenho que cooperar. Muitas vezes o cristão não entende, tem cristãos que entram em parafuso. Por que minha bênção está demorando? Porque isso, e Deus está trabalhando, amado, porque Ele sabe trabalhar. Ele é profundidade de riqueza e de sabedoria. Poderíamos colocar aqui inúmeros exemplos, mas é para você entender que o Senhor caminha conosco. O Senhor caminha, aleluia, ao nosso lado. Há um poema até bonito, quando nós, a Pegadas na Areia, quando nós até não conseguimos passar, ele até nos carrega. Então, amado, você está em aliança com Deus, os propósitos se fundiram. O Senhor quer nos levar ao céu, o Senhor tem nos dado uma vida aqui nesta terra, que passamos por aflições. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas em todas essas aflições, muitas vezes Deus está desmascarando o diabo, como fez com Jó. E aí temos que aprender com Jó a dar graças a Deus, a não murmurar. Muitas vezes o Senhor está tratando pessoas que precisam ser tratadas, porque afrontou a presença de Deus na tua vida. Fizeram contra os egípcios, pormenorizou. Crente que nada. Esse negócio aí de Deus para lá, Deus para cá. Amado, toda palavra ociosa que o homem disser, a Bíblia diz que ele haverá de dar conta no dia do juízo. Mas também algumas palavras ociosas, Deus também trata. Ninguém pode confrontar Deus, não. Herodes, quando ele não deu glória a Deus, e esse texto é interessante, que Herodes ia matar Pedro, mandou prender a Pedro para no dia seguinte executar. Diz o texto sagrado em Atos que a igreja fazia incessante oração por Pedro a Deus. O Senhor manda o anjo, e Herodes tinha colocado 4 grupos de guardas, de 4 soldados, 16 separados. E o anjo do Senhor provavelmente fez Pedro ficar invisível, disse: olha, coloca a tua capa. As cadeias que prendiam ele caíram, ele colocou a capa, passou pelas 16 soldados, 4 guardas de 4, sem ser visto. Para Pedro a porta se abriu, para os soldados não houve movimento nenhum. É interessante que o texto diz em Atos que depois Herodes mandou inquirir os soldados para saber como aconteceu aquilo, que ninguém viu. A porta não se abriu, e o preso que ele mandou guardar para matar no dia seguinte, porque ele tinha propósito, desapareceu. Isso é que é um Deus maravilhoso, amado. Mas aí não tinha terminado não, ele quis matar Pedro, né? Deus inverteu a sentença, como fez com Ramã, lá nos dias de Esther. Aí no dia seguinte ele foi dar o justificativo ao povo, foi para o parlatório. Aí quando ele saiu, o povo aí, há quem diga aí que a voz do povo é a voz de Deus. Não vá nessa não, viu? A voz de Deus é a palavra de Deus. A voz do povo diz assim, ele vai falar, né? Voz de Deus e não de homem. Ele aí, pronto, o povo está achando que eu sou Deus. Aí naquela hora o anjo feriu, ele foi comido de bicho na hora. O cara queria matar Pedro, ele foi comido de bicho. Então, amado, os propósitos do Senhor, eles são eternos e tremendos. Por isso que escreveu Paulo em um dos versículos mais lindos do Novo Testamento: todas as coisas, diga comigo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Catuca a pessoa que está ao seu lado, diga: você ama a Deus? Todas as coisas cooperam. Está havendo assim, amado, no universo, porque Deus é Senhor do universo, o universo, céu e terra, está alinhado para que aquilo que Deus estabeleceu se cumpra na tua vida. Aleluia. O propósito de Deus se estabeleça. A Bíblia diz em Filipenses 1,6: tendo por isso mesmo certo que aquele que em nós começou a boa obra começou quando você abriu o seu coração para Jesus, ela vai se concretizar. Você vai ser entregue por Jesus ao Pai, pronto naquele grande dia,
Judas, apóstolo, não Iscariote, o outro. Diz: aquele que é poderoso de nos guardar de tropeçar, versículo 24, do único capítulo de Judas, e nos apresentar irrepreensível diante de Deus o Pai. Veja que Deus não pegou essa responsabilidade e colocou em nossas mãos. Sabe por quê? Se Deus colocar a responsabilidade de ser fiel a Deus em minha mão, eu não vou conseguir, você não vai conseguir, que somos falhos, amados. Aí Deus fez o seguinte: Jesus é que garante, Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas e que nos conduz, o Espírito é que nos guia. Então por isso que Ele disse: aquele que é poderoso de nos guardar de tropeçar, não nós, mas nos apresentar irrepreensível diante de Deus o Pai. A Ele seja a glória, hoje, antes de todos os séculos, amém. Às vezes você não entende, diz assim: olha, apesar do feriadão, apesar de ser um culto à noite, ainda tem Covid, mas eu sou muito fiel, eu vim à igreja. Não foi você não, amado, é o Espírito Santo em você. E ore por aqueles que não tiveram força, sabe por quê? Não conseguiram dar lugar ao Espírito Santo. Você vai orar para dizer: Senhor, tem misericórdia daquele meu irmão que outrora falava comigo, mas depois da pandemia ele está fraco. Entra lá, porque ele não tem força dele mesmo. A Bíblia diz: não que nós sejamos capazes de nós mesmos de qualquer coisa, mas a nossa capacidade, 2 Coríntios 3:7, vem de Deus, o qual nos fez ministro de um evangelho não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele na tua vida. Quando você diz não ao pecado, é Ele na tua vida. Quando você diz: Senhor, eu vou ler o texto que o pastor está dizendo, nós estamos lendo todo o Novo Testamento até dezembro. Quando você lê, é Ele te direcionando. Há um versículo que diz que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que é guiado? É Ele que te dirige. Por isso que Paulo, entendendo isso, disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé, na esperança, no Filho de Deus. Não somos nós, não somos nós, é Ele. Essa é a nossa garantia. Porque se for de nós mesmos, amados, nós fraquejamos. Mas o Senhor é que nos sustenta, tem pelejado as nossas guerras. E Ele não mudou, é Ele que desmascara aquele que te afronta, é Ele que desmascara Satanás, é Ele que tem mostrado e vai mostrar no dia a dia, a quem quer que seja, a Satanás e a quem quer que seja, que Ele é o teu Deus, e Ele é vivo e poderoso, é o único soberano, o único Deus. Antes dele nenhum se formou, depois dele nenhum outro haverá, que peleja as suas guerras, que trabalha ao seu favor, que faz com que você seja, aleluia, erguido da humilhação para colocar em lugares altos, como diz aquela canção, faz os seus pés como da costa. É o Senhor na nossa vida, Ele trabalha, amados. É maravilhoso entendermos isso. Então, a partir de hoje, guarde isso no seu coração. Nos teus propósitos, há um propósito de Deus, ou outros propósitos de Deus, caminhando juntos. E Deus tem que executar o teu propósito do teu coração, se estiver aliado com Deus, juntamente com o de Deus, porque Deus tem resposta a dar. Há um versículo de provérbio que eu gosto muito, que diz assim: filho meu, sê sábio, e alegra o meu coração, diz o Senhor, para que eu tenha que responder àquele que me vituperar. Quem é que vitupera Deus? Homens nécios, que falam bobagem. Satanás, que muitas vezes: Senhor, teus filhos aí da SDB Paz aí é assim porque o Senhor dá tudo. Então Deus diz: então mexe aí, vamos ver. Então seja sábio, alegre o coração de Deus. Olha, aprenda da graça, que tudo coopera. Tudo coopera. Melhor o fim das coisas do que o início dela. E quando chega no final, você entende. Olha, Davi disse assim: foi bom eu ter sido afligido para compreender a tua lei. Muitas vezes, se nós não passamos por uma situação de adversidade, eu vou contar um pequeno testemunho para encerrar. Todos vocês sabem que eu dificilmente viajo por causa do meu trabalho, requer sempre que eu esteja em Salvador e trabalho muito. E recentemente
final do ano passado, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, nosso nome limpo, as contas pagas. E aconteceu que meu nome, eu tenho um acordo com o Serasa, que é assim, me avise, eu pago uma taxa mensal e tudo que acontece no meu nome, eu recebo um aviso. Todo mês é assim, não houve nenhuma movimentação, negativação. Então, ó, você está negativado. Aí chegou para mim, você está negativado. Serasa, Serasa negativado, não devo nada. Quando eu vou ver, Banco Itaú, eu tenho conta de Itaú, mas nem limite estava usando, Tiago. Negativado. Ligo para a gerente, não, está negativado aqui. Que você foi fiador de uma pessoa aqui, 2 contratos. Eu não assinei nada. Não, está aqui, cadê o contrato? Não mostra, uma dificuldade. Ah, a gente está vendo isso aí, começou uma enrolação, e eu em cima. Com 5 dias mandaram uma tela de sistema, não mandaram o contrato, porque eu não tinha contrato, eu não assinei. O Itaú, você assina presencialmente, como tinha pandemia, eles tinham que mandar dentro do Aper, para eu assinar eletronicamente. E não houve isso, pastor Marcos. Aí mandaram uma tela de sistema com o nome de uma pessoa lá, e mostrando lá, Daniel Pinheiro, fiador, meu CPF. Paraguaçu, interior de Minas Gerais. Não, nunca tive, nem em BH, quanto mais em Paraguaçu. Aí, olha, mas a gente está vendo aí, a diretoria passou para uma coisa que está inspecionando o que houve. Aí eu fui me mover, né? Eu disse que nós temos a mente de Cristo, eu fui pela internet, pelo nome, achei, o cara era um representante da Claro, na cidade de Paraguaçu, estava com 2 dívidas no banco. Fez uma negociação, me arrolou como fiador, entendi que ele pegou, eu sou cliente Claro há mais de 14 anos, pegou minha identidade dentro do dossiê da Claro, ainda não tinha lei geral de proteção de dados, que saiu agora, e levou para o banco e o gerente, não sei se por algum mimo, me arrolou como fiador, sem eu assinar nada. E aí, olha, isso está me atrapalhando. Vamos me tirar e nada. Passa um mês e eu em cima, falando praticamente 2, 3 vezes por semana. Foi para um setor, analisou, não, já viu o erro, mas está vendo aí e tal. Aí eu disse, não vou esperar mais não. Tem um cliente meu que é advogado. E aí eu falei, coloquei na mão dele, abrimos um processo na Pequenas Causas. E a gente pode pedir até, acho que 40 salários mínimos. Mas ele não teve fé. Ele queria pedir 10 mil, não, 10 mil não, então você vai pedir 20, pediu 20. Mas nós estamos falando de quê? Que o nosso Deus julga, né? Todas as coisas cooperam. Aí, amado, teve audiência, tudo virtual, marcou o dia lá, recebi da justiça o link, estava lá a juíza, o advogado, primeira audiência, não teve como ganho de causa fácil, porque estava muito fácil. Você sabe para que tudo isso? Eu vou encurtar a conversa, que podia até contar mais coisas. O Itaú não recorreu e pagou. Quando o Itaú pagou, eu tirei o honorário do advogado. O valor que ficou deu exatamente a rescisão do nosso office boy, que eu dispensei agora, porque estava em casa ganhando dinheiro, não estava trabalhando, que tudo está indo pela internet, porque com o negócio da pandemia, né, tudo ficou agora formatizado, ele não leva... Às vezes fazia 1, 2 serviços no mês para ganhar o salário dele. Só que ele já era um trabalhador velho, só a multa dos 40% era caro. Não tinha como indenizar, não tinha dinheiro. Deus permitiu tudo isso para me dar o dinheiro da indenização do office boy. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ficar de pé, amado. Então, amado, por isso que a gente tem que dar graça. Tem que dar graça. Porque Deus está no controle. Eu espero que esse pequeno testemunho, singelo testemunho, te edifique. Talvez você está passando por uma adversidade. Senhor, qual o teu propósito nisso? O propósito era eu pagar a rescisão do cara. O cara com mais de 13 anos de empresa. Só a multa dos 40%. Já pensou? A rescisão. E tome. Isso é Jesus. Jesus providenciou. E eu estava esperando, dizendo assim, como é que eu vou pagar esse cara? O dinheiro veio. E Deus usou Itaú. Deus usou Itaú. Quer dizer, Deus na verdade pega a maldição e transforma em bênção, né? Diz assim, contudo Deus converteu maldição em bênção. Diz assim, os amonitas e moabitas não saíram
com pão e água a Israel, mas assalariou Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o Senhor converteu maldição em bênção. Então, quem crê que o Senhor vai converter aquilo que o maligno intentou contra a tua vida, Deus vai converter numa bênção. Foi o que Deus fez comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o ministério? Cadê Dani? Cadê? Já pensaram o hino aí, combinando com a mensagem aí? Vamos louvar e vamos ministrar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos nesta hora. O Deus que julgou os 10 deuses com D minúsculo do panteão egípcio é o teu Deus que julga tuas causas. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e você conhece o Senhor, que faz juízo e justiça na terra, porque dessas coisas se agrada. Talvez você tenha um processo na justiça, talvez você tenha, quem sabe, uma situação de enfermidade na família. Tudo isso na mão de Deus, amado, é propósito, é oportunidade para converter maldição em bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu profetizo nesta noite, ó Deus, que a tua palavra, que não volta vazia, mas assim como desce a chuva e para lá não torna, antes rega a terra, faz brotar semente ao que semeia, o pão que come, assim a palavra da tua boca, que o Senhor nesta noite, ó Deus, traga fé, edificação ao coração de cada um dos teus filhos que estão aqui, os que estão ouvindo pela live. Ó Deus, para que prossigamos de fé em fé, de glória em glória, sabendo que o Senhor é um Deus que diz: minha vingança, diz o Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, fortalecer os nossos corações. Entendermos, ó Pai, que os teus propósitos caminham, ó Deus, junto conosco, embora os teus propósitos são mais altos, são maiores do que os nossos caminhos. E que o Senhor quer nos dar vitória, mas quer também responder ao opressor, ao inimigo, ao adversário. Por isso, ó Deus, que nunca nos esqueçamos desta palavra, Senhor. Abençoa o teu povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos cantar o hino Deus de Aliança. É possível, Deus de Aliança? Sei que os teus olhos, o Espírito deu um SMS aqui. Você vai cantar essa canção agora, vivendo esta palavra e trazendo, profetizando sobre a tua vida. Sei que os teus olhos, sempre atento, permanecem em mim. Deus está olhando para você. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, para fazer justiça, diz a palavra de Deus. Os olhos do Senhor estavam sobre Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louve a Deus com essa canção, deixando a palavra fluir no teu coração. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, aleluia, oh glória a Deus. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mais alegria, oh glória a Deus. mas a alegria vem de manhã. Oh glória a Deus, Ele está trabalhando. És Deus de perto e bem de longe, nunca mudaste. Oh Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que deu vitória a Israel no Egito, é o teu Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh glória a Deus. Sei que os teus olhos, Isaías profetiza
sempre atentos permanecem em Deus como mim. Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vai vir na tua vida, porque Deus está trabalhando. de manhã. Ele está desmascarando o adversário, o És opressor, Deus de perto, também de longe. também de longe. Nunca mudaste. Oh, glória a Deus. Tu és fiel. Oh, aleluia! Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Posso enfrentar o que for, for, Ele eu permanece sei fiel. quem luta por mim. Seus planos Não não podem. podem ser frustrados. Glória a Deus. Minha esperança Minha fé, está o grande eu sou, nas o mãos soberano. do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Oh, glória a Deus. Glorifique a de Deus, igreja. promessa, Ele está em aliança com Deus você. que não Ele caminha é contigo. homem pra mentir. Tudo pode passar. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloca a tua mão direita agora no teu coração. Aleluia. Deus, nesta unção agora, desta canção, desta palavra, Senhor. Ó Deus, desmascara agora o opressor. Ó Deus, o mentiroso, o tentador. Deus, a tua palavra diz que vindo o inimigo como corrente de água, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Onde estiver agora, Deus, sofirma adversidade, enfermidade maligna. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo agora, eu declaro, caia por terra, está destronado, porque o nosso Deus é Yahvé, o Senhor, o único, o Todo-Poderoso, que peleja as nossas guerras. Ó Deus, aleluia. Por isso a tua palavra diz, não temas, ó, aquele que estava com Senaqueribe, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para pelejar nossas guerras. E eu abençoo o teu povo que está aqui, ó Deus, na live, que está aqui presente, e a igreja de Deus na face da terra, em o nome de Jesus Cristo, porque nós temos uma aliança com o Senhor que não pode ser quebrada. E assim, ó Deus, eu profetizo a vitória em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.